Michele, Cris. você veio de Alagoas, você começou como radialista, você veio de uma família humilde, né? Pelo que eu estava lendo vim aqui. de uma família humilde. Como é que foi Meu a tua avô era história? Como foi guarda a tua história? portuário. Minha mãe, professora de pedagogia, do curso de pedagogia. Eu não tenho pai, então eu fui criada sem pai. Você não tem pai porque ele morreu ou você não conheceu? Não conheci meu pai. Nunca conheci. Nunca apareceu, não sei. Tá tudo Desde bem. pequena. Tá tudo bem. E meu avô acabou sendo essa figura paterna para mim. E então eu fui criada só pela minha mãe. E a gente passou aquela fase dificílima, né? Você lembra bem da inflação, né? Lembro dos anos 80 ali. Exato. O pessoal mais jovem não vivenciou Aquele isso. que remarcava todo dia. Marcava várias vezes no mesmo dia. Porque então subia. minha mãe era assalariada, e então a gente passou muita dificuldade nessa época. Teve dias que a gente não tinha o que comer, Caramba. de fato. Então você veio de uma família realmente bem humilde mesmo, né? Isso. Em Alagoas, isso. Em Alagoas. E eu tive muitas vezes que andar porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, muitas vezes. Eu trabalhei na biblioteca da escola com 12 anos de idade, ajudando a freira lá, a irmã, porque eu não podia pagar a escola. Então, eu passei por essas dificuldades. Então, eu sei o que é a dificuldade. E eu decidi começar no jornalismo, porque ali no começo eu fiquei numa dúvida entre jornalismo e direito. Porque eu comecei a trabalhar em loja de shopping, eu era vendedora, e eu passei a gostar muito de moda. E eu li as revistas de moda. Aí eu falei, bom, então vou fazer jornalismo para escrever sobre moda. Eu nunca escrevi sobre moda. Eu nunca trabalhei em revista. Foi uma coisa que eu não trabalhei. Eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em assessoria de imprensa e caí logo na televisão. Então, eu ainda era estudante. Você se formou como jornalista? Você estudou, fez faculdade, essas coisas? Eu sou jornalista. Eu sou jornalista formada. Formada em Alagoas, pela Universidade Federal de Alagoas. Saindo de lá, comecei como contratada. Eu trabalhei na TV Educativa, na afiliada do SBT antes. Depois eu fui para a afiliada da Globo como apresentadora e editora. Aí lá na afiliada da Globo, sempre que ia um artista em Maceió, a gente recebe, né? Tem o prazer de receber para um espetáculo. Glória Menezes, foi isso? A Glória Menezes? Isso. Ela te elogiou, não foi isso? A Glória Menezes estava assistindo no camarim. E aí, quando ela entrou, que eu chamei ela, a gente fez a entrevista, ela falou assim, moça, pegou na minha mão, por que você está aqui ainda? Seu lugar não é aqui, você tem que ir. E aquilo me despertou. Eu falei, ok, então se a Glória falou isso, eu tô pronta. Que e legal, aí, hein? eu comecei a vir para São Paulo e para o Rio de Janeiro nas minhas férias. Eu tirava férias. E aí falava com as emissoras aqui, afiliadas da Globo. Gente, eu posso acompanhar aí e tal? Via, ficava na casa de alguém, pegava o ônibus, ia para emissora. E aí eu comecei a fazer networking. Que legal. E a partir disso foi que eu me tornei repórter nacional lá. Você correu atrás, né? E aí eu comecei a fazer as reportagens para os jornais nacionais. E aí as pessoas passaram a me conhecer, quem trabalhava aqui internamente. E aí foi quando chegou o convite para eu vir para a Globo. Eu sempre olhava onde eu quero chegar, quem são os melhores na minha profissão, na minha carreira e como eu posso chegar lá. Bom, vou ter que trabalhar, porque eu sou uma menina de Maceió, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu fiz na vida, eu não tenho parente rico, não tenho ninguém que me ajude, não tenho ninguém que indique, ou eu trabalho e meto as caras, ou eu trabalho e meto as caras. É verdade, a opção era essa. Chegou a trabalhar no Hora 1 na Globo? Trabalhei nos horários da madrugada durante aquele dali muito é brabo, hein? tempo. Fui do horário da madrugada. Era você e a Mona Lisa? Era Mona Lisa, e aí eu tirava as férias da Mona Lisa depois também. Depois fiquei um tempo lá também no Hora 1. E eu acordava meia-noite. Nossa, era uma loucura naquele jornal, velho. Bicho, essa coisa de trabalhar na Mara, isso é uma loucura. Os caras chegam às 3 horas da manhã, não é nem 4 horas da manhã, o cara nem personal treino, porque personal treino que acorda você, 5 horas da manhã. E vocês têm uma vida... 4 horas da manhã já estava no ar. Então, o jornal começava às 4. É verdade. De 4 às 7, né? 4 às 6, aí eu ficava ainda pra... Então, meu Deus, era muito cedo. Você dormia de tarde? Você dormia de tarde e ficava de... Eu tentava dormir de tarde, né? Eu vou dizer um negócio pra você, que eu passei tanta fase da minha vida dormindo em horários confusos, que eu ainda tenho um pouco de problema de sono até hoje. É mesmo, é. Deve ser uma coisa meio louca. Porque é louco esse horário. É uma coisa de maluco. Mas eu dormia às 5 da tarde, eu fechava as coisas, colocava protetor auricular, mas não colocava muito, porque também não ia ouvir despertador, né? Então você fica numa... Aí já tensionou. Aí às vezes eu colocava o protetor do olho, mas às vezes... aquilo me incomodava, então eu tirava
aí dormia sempre mal, quando dava meia-noite eu acordava. Aí eu já lia o jornal primeiro que saía, assistia ao jornal que estava passando no ar, tomava o meu café da manhã, e enquanto eu chegava na emissora, outros 3 jornais já tinham saído, porque eu tenho assinatura de todos. Eu sei, inclusive, os horários que saem, tá? 2 da manhã, 4 da manhã, o outro sai meia-noite, eu sei tudo. Ainda sabe o entregador tudo. que foi. Michele, me fala uma coisa aqui. Qual foi a notícia assim, mais difícil que você teve que dar e que mais te emocionou, assim, que de repente tem umas notícias que você tem que ser muito... como é que se fala? Muito fria e de repente você não pode se emocionar, né? De repente você não pode... Às vezes você... Caramba. Tem que segurar. E às vezes é ao vivo, né? Geralmente é ao vivo a parada. Você lembra de alguma coisa assim que você se emocionou no ar, que você ficou meio desequilibrado, meio falou, caramba... No começo da carreira, a gente tinha essa coisa de você não pode sentir, você tem que ter um distanciamento da notícia. O que eu achava absolutamente insano, eu sempre achei isso, porque nós somos seres humanos. A imparcialidade total. Ninguém é imparcial na vida. A regra do jornalismo, né? A partir do momento em que eu escrevo ou eu falo, eu uso as minhas palavras que eu escolhi, dando ênfase às coisas que eu quero dar ênfase, tem a minha subjetividade, ou seja, tem toda a minha história de vida, tem todo o meu background colocado naquela notícia. Ninguém é imparcial. É impossível ser imparcial. Pela inflexão, você está dando já... Sim, você sabe muito bem disso. Se a gente dá ênfase numa palavra e a forma como você enfatiza, você muda a mensagem, né? Verdade. A forma como você quer passar aquilo. Então, eu achava muito insano isso. E isso foi até um questionamento, porque eu era espontânea demais, e por isso eu fiz carnaval muitas vezes. Me colocaram no carnaval, ela é muito espontânea, porque às vezes eu não era muito séria, mas eu sou séria quando eu tenho que ser, eu tenho até cara de brava. Vocês viram na Fazenda, né, que o pessoal achava minha cara de brava? Tocou o terror lá. Nossa, eu ficava com a cara de brava. Eu falava, gente, mas a minha cara de séria, não é que eu tava brava não com o povo, mas é que eu tenho cara de séria, eu assusto mesmo. Só que... O Chay já apavorado. Não, mas tava... Sai da linha pra tu ver, Chay. Tem um monte de perguntas de superchat que Sai da linha pra tu ver, Chay, pra tu ver a carinha. Mas você me perguntou a notícia que eu dei a volta. A notícia chegou a se emocionar, porque às vezes você dá uma notícia tão triste, você começa a chorar, você acaba nem fazendo o negócio. Então, a notícia mais emocionante que eu tive foi eu gravando em loco faz muito tempo, e por isso eu não chorei no ar, gravando mesmo no local. Foi eu como repórter, ainda de Alagoas. Eu fiz uma série de reportagens no lixão de Maceió, não era aterro sanitário, uma montanha de lixo. E em cima da montanha de lixo tinha algumas barraquinhas e crianças moravam ali com seus pais, vivendo do que catavam naquela montanha de lixo. É muito triste, né? E eu fiz uma série de reportagens sobre isso, então fui vários dias para ali, eu conhecia as crianças e eu lembro das crianças pegando assim um retalho de boneca e um resto de sanduíche para comer. Aí doeu. Aquilo, as reportagens que eu fiz, que foram sobre questões humanas, dramas sociais humanos, especialmente envolvendo a fome, porque eu tive dificuldade, eu passei, eu sei o que e com infância, e eu fui mãe muito cedo, então aquilo sempre me pegou muito. Aquilo foi o que mais me marcou a minha vida inteira. Então, no ar, eu fiquei séria, porque naquela época eu ficava. Depois eu debandei, eu falei, não, eu vou ser eu mesmo. Vou mostrar quem eu sou. Mas eu chorei detrás das câmeras. Porque eu te fiz essa pergunta porque é muito difícil essa profissão, exatamente, com às vezes notícias que falam às vezes... coisas. Porque de repente você chega no jornalismo, você chegou, alô, boa tarde, de repente a pessoa te manda aquele negócio, daqui a pouquinho você fica sabendo daquela coisa naquele momento. Então você é surpreendido às vezes por coisas que... Muitas vezes, isso é diário. E às vezes você se identifica, né? Você teve uma infância muito, né? Muito difícil, né? Então você fala, caramba, bicho, você não pode fazer nada, né, bicho? Você tem que dar a notícia ali. É uma profissão muito nobre, né, cara? Eu acho o jornalismo uma profissão... E você, Chay, você... Tem as perguntas aqui. Você é ator, cantor, o que você gosta mais? Você gosta mais de atuar? Tu já trabalhou com o Rabelo? Fizemos Jó e Reis. Reis e Jó. depois Jó.
É verdade. O Rabelo é bom ator, cara, porque ele engana. Aquele engana esforço. Aquele engana bem. Esse daí é uma das referências pra gente, né? Eles vão abrindo os caminhos e ensinando pra gente, vai chegando depois. Ele é bom de musical. Coisa velha. Somos mais velhos. Mais experientes. Mais experientes e tal. Experiência cognitiva. E vem cá, e você gosta mais de representar ou você gosta mais de cantar? Como é que é Cara, é muito difícil, né? Porque a arte em si, pra mim, é algo maravilhoso. Mas se eu tivesse que escolher...